Começamos então o Liberdade de Opinião, indo até o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Molica. Molica, bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos trabalhar para pagar as contas com esse preço do botijão de gás. Vou te contar um negócio, ainda bem que a gente tem emprego, hein? Vou trazer o primeiro assunto aqui para a nossa conversa. Falar sobre o presidente da República. Jair Bolsonaro confirmou que a reforma ministerial vai ficar pronta nos próximos dias. As trocas envolvem os partidos de centro, em especial o PP, presidido por Ciro Nogueira, que deve assumir o comando da Casa Civil. Onyx Lorenzoni e o general Luiz Eduardo Ramos também estão envolvidos nessas trocas. Vamos ver então o que o presidente da República disse. Já estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui administrando o Brasil. O presidente do PP, Ciro Nogueira, já avisou aos aliados, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai sim aceitar o convite. Ciro Nogueira é considerado pelo Planalto um homem que atua no bastidor e tem uma ponte importante com os atuais desafetos do governo, como o relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros. Fernando Molica, como você avalia, então, esse momento de reforma ministerial e a maneira como ela está ocorrendo? Pois é, o presidente acabou mais uma vez se rendendo ao pragmatismo. Ao contrário, diferentemente, né, do candidato Jair Bolsonaro, que disse que não ia fazer esse tipo de aliança. Tem aquele episódio célebre, né, do general Augusto Heleno cantando no encontro partidário, dizendo que se ficar o Centrão não fica um, meu irmão, enfim, tudo isso mudou. O partido precisou, melhor, o presidente Jair Bolsonaro precisou de uma base partidária no Congresso, foi em busca do Centrão, entregou a esse grupo de partidos o comando da sua liderança, da articulação política, aos poucos foi levando representantes desses partidos para dentro do próprio governo, e agora essa transição fica, de um modo geral, fica completa. A ida do Ciro Nogueira para o Ministério deixa a situação com a cara. O governo agora é um governo do Centrão. É quase aquela história do semipresidencialismo que tem se falado tanto nos últimos dias. Está claro, o presidente é o presidente da República, mas é um governo dividido. É um governo que é articulação política e todas as consequências dessa articulação, como, por exemplo, divisão de cargos, entrega de cargos, divisão de verbas, tudo isso agora passa por um outro viés, passa pelo viés do Centrão, particularmente pelo PP. Estava até fazendo mais uma vez uma analogia com o universo do samba, como, né, o desfile de escola de samba tem vários quesitos. Então o presidente Jair Bolsonaro continua responsável, digamos, por aqueles quesitos de comunicação com o público. Alegoria, adereços, fantasias, comissão de frente, é aquele pessoal que vai ali, que anima o público, que mostra, apresenta a escola. Agora, os quesitos que tratam do desfile em si, evolução, harmonia, enredo, samba-enredo, bateria, esses quesitos que formam, digamos assim, o esqueleto da escola de samba, estão nas mãos do PP, estão nas mãos do Centrão. Falo bateria, agora quem bate o tambor, quem bate o bumbo no governo é o Centrão. Isso é claro, isso é evidente. Isso acontece no momento em que as pesquisas mostram a queda de popularidade do presidente, mostram aí o acúmulo de pedidos de impeachment que estão nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira, também é do PP, mostram também as dificuldades enfrentadas pelo presidente com a CPI. É um outro governo, é um outro arranjo político. Não é muito diferente do que outros governos fizeram. A diferença é que o presidente Jair Bolsonaro não tem um partido. Então ele não tem uma base dele própria para enfrentar todas essas demandas, para enfrentar todos os problemas. A Dilma teve todo aquele processo de desgaste que a gente acompanhou, mas ela tinha um partido. O PT ficou ao lado dela, havia partidos de esquerda menores que também estavam ao lado dela. O Jair Bolsonaro não, o presidente Jair Bolsonaro não tem partido. Ele conta apenas com esses aliados de ocasião, aliados muito eficientes, é bom frisar, desde que sejam também igualmente bem recompensados. Elisa.
Presidente da República sempre tentando compreender o enredo desse samba, como diz a música de Jorge Aragão, que tem uma complexidade tremenda, hein? Tá querendo um 10 em harmonia. Será que vai conseguir? Será que Jair Bolsonaro vai conseguir esse 10 em harmonia? Fica a pergunta aí. Em relação às mudanças na esplanada dos ministérios, o governo federal prepara uma medida provisória para a recriação do Ministério do Emprego e Trabalho. A expectativa é de que ela seja anunciada na próxima segunda-feira. A nova pasta, que havia sido incorporada pelo Ministério da Economia, deve ser agora comandada por quem é o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre essa mudança e você acompanha agora com a gente. Tem novidades chegando, tem novidades até na nossa organização estrutural, quer dizer, vamos fazer uma mudança organizacional aqui também. Essas novidades são justamente na direção de emprego e renda. Molica, o que mudaria na prática com a recriação dessa pasta? Bem, primeiro, a gente tem aí um enfraquecimento do ministro Paulo Guedes, né? Ele que foi muito guloso, né, na montagem do governo, quis centralizar todas as pastas que tratavam de economia, tudo foi para a mão dele. Agora, por uma necessidade política, há uma divisão. Eu conversei ontem com o deputado Cristino Áureo, que é aqui do Rio de Janeiro, e ele é o relator, ele foi relator daquele projeto, a Carteira Verde e Amarela, que acabou não vingando, e agora ele é relator na Câmara de um projetos semelhantes, que tratam aí de facilitação do emprego, permitem um subsídio do governo, a criação de empregos voltados principalmente para jovens e para pessoas acima dos 50 anos, que são faixas aí que têm maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, no caso dos jovens, ou então de recuperar vagas no mercado de trabalho, que é o pessoal mais velho. E ele se mostrou muito animado com essa divisão, com essa provável divisão, com essa recriação do Ministério do Trabalho. Segundo ele, isso vai dar força política à pasta. Quem chegar lá, o ministro que assumirá o cargo, possivelmente o Onyx Lorenzoni, vai ter condições de uma briga particular, ou seja, ele vai ter até o ânimo, a disposição e a vontade de criar uma marca. Então, até para criar, eventualmente, para viabilizar essas mudanças. Ele acha que isso tudo hoje, o poder do Paulo Guedes é tão grande que acaba muito pulverizado. A gente tem, volta e meia, a gente até brinca, né? Aquelas promessas do Paulo Guedes, 1 trilhão nisso, vou vender tantas estatais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a entrega, de um modo geral, é muito inferior às mudanças, muito inferior às propostas. Então agora vai ter uma pasta focada nisso. Então, na avaliação do Cristino Áureo, isso vai adiantar. No aspecto político, cria uma cunha. Quebra-se um outro ponto fundamental do governo, que era a reunião da economia, tudo nas mãos do Paulo Guedes, a ideia do posto Ipiranga, o posto Ipiranga que controla tudo, que define tudo, que manda todos os sinais para o mercado. Agora haverá uma divisão. O tal do mercado vai encarar o Paulo Guedes, que já conhece, por bem e por mal, com as vantagens e as desvantagens, que é do jogo político, mas também agora vai ter que encarar um ministério separado, um ministério com um viés político mais exacerbado. O Paulo Guedes, claro, ele também é político, ele aprendeu a fazer política, ele faz política, mas ele é fundamentalmente um técnico, alguém que nunca tinha exercido uma função pública. Agora não, vai ter um ministério, também na área econômica, comandado por um político. Isso muda, principalmente quando a gente fala. Estamos aí já em metade de 2021, caminhando para 2022, a gente já está às vésperas da eleição de 22 e haverá esse ministério nas mãos de um político e mexendo numa questão fundamental, que é o desemprego, que já atinge aí quase 15 milhões de brasileiros. Você. Pois é, Molica, e na prática, o quão eficaz poderia ser essa pasta, que deve ser comandada então por Onyx Lorenzoni, para conseguir dar conta desse cenário dramático? Porque se um desempregado precisar comprar um botijão de gás ultimamente, a gente acabou de falar o preço só do botijão de gás, quem dirá da comida, vai sofrer para isso, não tem condição, não tem ferramenta, não tem dinheiro. A recriação dessa pasta pode ser eficaz para conseguir estancar isso?
Pois é, como eu falei há pouco, desses projetos, né? Esses projetos que estão no Congresso Nacional, que foram encaminhados pelo governo, que permitem essa flexibilização do trabalho. Há uma discussão, mas você vai flexibilizar algumas garantias, isso vai ser prejudicial para o trabalhador de um modo geral, só que os defensores alegam que a situação é dramática demais. Né? Basta a gente andar na rua, porque a gente fica falando número, né? 15 milhões de desempregados, quase 15 milhões, um percentual imenso aí, acima de 20% aí dos tais, esses jovens que nem trabalham e nem estudam, mas a gente pisa na rua, é muita gente pedindo dinheiro, é muita gente em necessidade, é muita gente desempregada. Então é um momento particular, a pandemia virou o mundo de cabeça para baixo. Então é preciso criar alternativas, algum tipo de flexibilização, algum tipo de ganho, algum tipo de oportunidade para tantas pessoas. Não é fácil administrar, o dinheiro federal também é curto e é a questão da vontade política. Agora, tudo indica que haverá uma vontade política, haverá um ministério voltado para isso, querendo mostrar resultados. Vai conseguir? Não sei, até porque não dá para fazer milagre. O crescimento do emprego não depende apenas de boas medidas, depende da recuperação da economia, uma recuperação que também depende da capacidade, da confiança que o governo inspire nos agentes econômicos. E essa credibilidade do governo vem sendo abalada nos últimos tempos aí por uma série de medidas contraditórias, confusões, o próprio estilo do presidente Jair Bolsonaro de puxar tudo muito para a briga, eleição, ele chegou a dar sinais de instabilidade ou de insegurança em relação à própria realização de eleições no ano que vem. Tudo isso abala a confiança dos agentes econômicos, que são aquelas pessoas que investem, que botam dinheiro, vou abrir mais uma fábrica, vou abrir mais um shopping. Para isso, depende de confiança. E o governo precisa gerar essa confiança na sociedade, consequentemente no mercado. Elisa. De acordo com informações da âncora da CNN, Daniela Lima, a confirmação do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, à Casa Civil, pode ser um prenúncio da filiação do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, à sigla para disputar as eleições de 2022. A legenda, inclusive, é vista por aliados de Bolsonaro como a mais estratégica, por oferecer muitos palanques municipais, além de tempo de TV e mais recursos para a campanha de reeleição. Qual a sua avaliação, então, Molica, sobre a possível ida de Bolsonaro ao Progressistas, pensando na eleição do ano que vem? Bem, ele voltaria, né, para Progressistas, ele já foi do partido. Também conversei com o senador Álvaro Dias, do Podemos, que é um senador mais de oposição, que ele disse, olha, o Bolsonaro sempre foi do Centrão. Palavras dele, senador, ele apenas num determinado momento para a campanha eleitoral, ele deu uma paradinha ali, ele mudou o discurso, mas agora ele volta para o Centrão, ele volta. Então há uma perspectiva dele ir para um partido, é um partido grande, é um partido organizado, acabaria com essa situação absurda do principal líder político do país não estar filiado a um partido político, só que o PP é um partido organizado. O PSL era um partido pequeno que entrou uma estrela, o presidente Jair Bolsonaro, uma estrela em ascensão, tanto que conquistou a presidência da República, mas que logo depois houve uma série de choques. No pós-eleição, na montagem de governo, o PSL tem sua própria estrutura, tem sua própria lógica, há uma briga muito grande sobre a questão das verbas. O Bolsonaro foi responsável pela eleição da grande bancada do PSL, então, portanto, responsável pela grande participação do PSL nos fundos eleitorais. Esse dinheiro é proporcional à bancada federal de cada partido, a bancada de deputados federais, e teve briga. O presidente tem um estilo muito particular de fazer política. Ele não faz uma política em torno de uma lógica partidária, ele faz a política em torno das suas próprias visões do mundo. Já até falei brincando uma outra vez, o partido dele é o PFB, o partido da família Bolsonaro. Ele trabalha com uma lógica pessoal. Então ele vai chegar, se ele efetivamente for para o PP, que é uma tendência, ele chega num partido estruturado. Um partido que tem lideranças, que tem, como se diz na política, que tem seus donos, que não dá para o presidente chegar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou nomear o presidente do diretório de São Paulo, o presidente do diretório de Alagoas, de Pernambuco. Não é assim que a banda toca, dentro de um partido organizado, dentro de um partido que tem sua própria estrutura e que vinha vivendo até agora
e crescendo nas eleições sem a presença de um presidente da República. Esses partidos, de um modo geral, do Centrão, eles não são muito preocupados com a presidência da República, eles são muito mais preocupados em eleger bancadas fortes, eleger governos estaduais e ter participações nos diferentes governos. Então a lógica, vamos trabalhar para eleger um presidente da República, é uma lógica diferente. Claro, poder sempre é tentador, mas então a saída do presidente Jair Bolsonaro para o PP será importante para ele, presidente Jair Bolsonaro, que também vai ter que se adequar, conter um pouco os seus impulsos, se adequar a uma lógica partidária, pode ser bom também para o partido. Agora, eles têm que discutir uma boa relação, tem que ter uma DR boa no meio desse caminho, para que essa união não seja aquele casamento que termina logo um mês depois. Elisa. Seguimos ao vivo, 8 horas e 46 minutos. Vamos ao próximo assunto? O YouTube removeu vídeos publicados no canal do presidente Jair Bolsonaro neste ano e no ano passado. Em nota, a rede social disse que a decisão foi tomada após uma análise cuidadosa e que os vídeos violavam as políticas de informações médicas incorretas sobre a Covid-19. Como exemplo, o YouTube explica que as regras da rede social não permitem conteúdo que afirme que hidroxicloroquina ou ivermectina sejam eficazes contra o coronavírus, ou então que seja dito que máscaras não funcionam para evitar a propagação da doença. Nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação do governo, mas até o momento não tivemos resposta. Fernando Molica, como você avalia então essa decisão do YouTube? Tem um ponto que é fundamental. Certamente, simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro vão começar a dizer que se trata de uma censura, que isso é censura, que isso é volta, isso é um exemplo quase de uma ditadura, enfim. Mas, vale lembrar um ponto, o YouTube é uma empresa privada, da mesma forma que o Facebook, que o Twitter. São redes sociais que ganharam uma dimensão importantíssima, ganharam uma dimensão social fundamental no processo de comunicação, agilizaram essas conversas, quebraram aquela lógica do monopólio da fala, né, que é o título até de um grande pensador, do Muniz Sodré, aquela ideia de que, por exemplo, nós na televisão, nós mandamos as mensagens e as pessoas apenas as consomem. As redes sociais quebraram essa lógica. Todo mundo fala com todo mundo xinga todo mundo. Agora, são empresas privadas. Como uma empresa privada, ela tem o direito de definir quem ela quer que esteja ali. Quem ela quer, ela tem o direito de definir as suas regras, por ser uma empresa privada. O YouTube ele não é algo público, não é um veículo de comunicação, digamos, que seja público, que ele não é uma praça pública, como você pode fazer nas ruas uma manifestação contra ou a favor do presidente Jair Bolsonaro, porque a rua é pública. Não, é uma empresa privada. Então é um fato novo para a sociedade discutir, porque essas redes sociais acabam criando uma condição social muito importante, uma possibilidade de comunicação, de troca, viram um espaço público, mas em momentos como esses, a rede social levanta o dedo e diz, olha, eu sou uma empresa privada. E como empresa privada, eu tenho o direito de não admitir aqui determinados discursos que são falsos. Discursos que propagam medicamentos que não têm validade, comprovadamente não têm validade contra determinadas doenças, que é o caso aí do tal do kit cloroquina, são eventos que não têm validade. O próprio Ministério da Saúde já reconheceu isso. Então, é um direito, da mesma forma que essas redes sociais impedem a publicação de pornografia, por exemplo. Há casos até meio patéticos de fotos de indígenas, né, com seios desnudos que são cortadas, aí as pessoas depois reclamam, mas são políticas de empresas privadas. Tem abrangência social, tanto que tem o nome de rede social, são redes sociais, mas elas são privadas. E empresas privadas têm o direito de definir suas próprias políticas. E no caso, o presidente Jair, não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro é repreendido, ou então é alvo de medidas de restrição por parte de redes sociais, como lá o ex-presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, também foi alvo. A discussão não pode se discutir tudo, questão da liberdade, se é liberdade ou não, se é censura ou não, mas sempre tendo em mente,
são empresas privadas, que têm o direito de definir quem é que pode brincar ali no parquinho delas. Elisa. Opinião de Fernando Molica. Molica, obrigada por mais um dia. Obrigado você, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas por Fernando Molica não refletem necessariamente a posição da CNN.